Estética Lovers Podcast. Apaixonados por estética. Muito bem, olha que saudade, viu? Mestra Denise Braga. Nossa, olha que saudade. Foi minha professora. Eu estou aqui hoje, né, com essa convidada super especial e gratidão por ter aceitado o meu convite, tá? Super especial porque foi uma das minhas mestras na minha graduação em Estética e Cosmética, profissional incrível da tricologia, terapia capilar, tudo isso. E hoje veio aqui, né, com essa super disposição para a gente conversar muita coisa boa, coisa nova. E eu também estou aqui para aprender hoje, para saber de todas as novidades de uma das áreas que eu gosto muito também, que é terapia capilar, tricologia, tudo isso. E hoje a gente vai bater esse papo com ela. Presente-se, por favor, professora. Professora, eu chamo de professora, de doutora, de Denise, quem você prefere? Da forma como você se sentir mais à vontade. Eu gosto de chamar de professora. Não, os meus alunos todos me chamam de professora. Então eu tenho super respeito e consideração, vou chamar de professora. E todos eles são doutos no que aprenderam. Ai, que bom. Saudade de você também, né? Sim. 7 anos. 7 anos. Gente, que surpresa foi. A hora que eu peguei o telefone e falei... Vixe, Rico, olha que legal, porque a gente tem esse contato legal com o aluno, né? A gente sabe, a gente olha para uma turma de 50 alunos, de 60 alunos, a gente sabe quem são os cabeças que vão se destacar. Não é todo mundo, né, que se gradua e que segue uma carreira, né, para frente, né? E eu fico muito feliz com você. Fiquei muito feliz mesmo, né? E falei, você fez parte olha só. disso também, com certeza. Os seus ensinamentos, para mim, eu levo para a vida. E, eu falei, olha que conveniente. Amanhã é minha folga. Deu certo, então. Deu super certo, né? Uhum. E estou curtindo a gente estar aqui nesse momento, né? Legal. Eu sou biomédica, especialista em biofísica, né? Fiz residência em ozônio e trabalho com saúde integrativa, né? Na época que eu lecionei lá na instituição, eu estava apenas na área da tricologia cosmética e diagnóstica. E hoje, né, a gente conseguiu avançar um pouquinho mais nesse leque com a biomedicina. Maravilha! Então, mais uma graduação também e agregando a própria terapia, né? As terapias. Inclusive, depois eu quero tirar uma dúvida sobre a questão da terapia capilar e tricologia. Mas antes disso, tem uma surpresa para você. Olha só o que eu trouxe aqui. Isso é uma raridade agora. É o livro da minha querida professora. Já li, já reli. Então, assim, ó, tem uma dedicatória que eu guardo, tá? Gente, então, a dedicatória para Rico Porto, 2014, tá? Eu guardo com super carinho, já li várias vezes e me agregou muito, como eu disse, né? Vou deixar ele aqui de ladinho. Ele agregou bastante, assim como as suas aulas, seus ensinamentos também. Legal, então aquela dúvida que eu tenho, né? A gente fala, coloca geralmente no mesmo bolo ali, terapia capilar e tricologia. Vamos falar isso, até para às vezes as pessoas que estão assistindo, que são leigas, né? Que não entraram nesse universo ainda entenderem. Sim, vamos lá. A terapia capilar e a tricologia, na verdade a tricologia é a ciência, né? E a terapia capilar, ela é o mão na massa, vamos dizer uma assim. Ferramenta. É a ferramenta, exatamente, que o tricologista tem para alcançar os seus objetivos, né? Dentro da tricologia, a terapia se divide em 4 fases, eu diria. Numa fase diagnóstica, você pode praticar terapia capilar diagnóstica e não executar. Você pode praticar terapia capilar terapêutica, terapia capilar sistêmica e terapia capilar cosmética. Então, necessariamente, o tricologista ele precisa de uma formação superior. Sim. Precisa de uma especialização. O terapeuta capilar nem sempre. Sim. Né? Ele pode ser, por exemplo... Pode ser um curso mais prático, técnico, mais hands-on ali. Exatamente, mais mão na massa mesmo. Por exemplo, eu tenho a clínica e eu tenho terapeutas que não têm uma formação, não têm ainda uma formação em saúde, mas têm uma formação
Na técnica, terapia. isso, e são formados em terapeutas e vão executar o trabalho. Sim, entendi. Então, a parte de análise da diagnose, a parte de como a gente vai fazer, fica para o tricologista, que é o profissional realmente com formação em saúde, médico ou não médico, o farmacêutico, biomédico, médico, que vai ter a análise de todo o perfil do paciente e vai designar o tratamento. Perfeito. O profissional esteticista, ele pode ser um tricologista também? Ele pode ser um tricologista, desde que ele se especialize para isso. Aí tem que realmente fazer a formação em tecnólogo ou em estética e partir para uma pós em tricologia. Maravilha. E aí, dentro da própria tricologia, aí se divide. O que eu quero? Eu quero que tipo de tricologia? Sim. Que tipo de terapia capilar, né? Mais terapêutica, a cosmética, terapêutica, sistêmica ou diagnóstica. Aham, entendi. Né? Fala um pouquinho de cada uma delas, assim, resumidamente. Então, na diagnóstica, você vai lançar a mão das ferramentas para descobrir o que o paciente tem. Que pode ser o exame de bioquímica, aí cabe o profissional analisar, né, bioquimicamente os exames de sangue, o exame de biofísica, que o profissional não médico. Que esse aí para mim é novidade, eu preciso entender mais depois. Pois é, a biofísica é uma novidade, né? Tem só 5 anos aí de mercado. Nossa, muito bem novinho, nova. Sim, para a ciência, 5 anos é um bebê, né? É um bebê. Mas em termos de ciência, ela já tem mais de 100 anos. Sim. Em termos de atuação aplicada agora à saúde, é que ela é bem nova. A gente lança a mão dos exames bioquímicos, dos exames biofísicos, dos exames de imagem, que aí a gente tem a tricoscopia, a dermatoscopia, a microscopia. Gente, é um universo, né? Meu Deus. A luz de Wood. Então, você junta esse aparato de diagnose e você tem o perfil do paciente que está com queda de cabelo. Sim. Agora, muita gente acha, meu Deus, tudo isso para descobrir a queda. Sim, mas qual é o mal da alma do indivíduo? Ele se olhar e não se enxergar. E muitas vezes a falta do cabelo proporciona, né? Nossa, para nós homens, assim, eu tô bem tranquilo quanto a isso, mas eu sinto, você fica eu ouço, muito né? bem. Eu já tô acostumado, e desde muito novo, 18 anos, eu deixo assim. Mas eu vejo amigos que se sentem muito mal com a calvície. Muito mal mesmo, a autoestima lá embaixo. E aí a autoestima a gente já sabe, né? Afeta todas as outras áreas da vida. Falta de confiança no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Sim. Né? Mas prosseguindo, as outras áreas. Aí a gente tem a terapia cosmética, que é essa que o cabeleireiro executa. Sim. Que é aquela bota uma máscara, define que tipo de máscara utilizar, um vapor, né, de água, porque de ozônio aqui não é. Sim. Né? Um Já vaporzinho de água, isso. uma luz de LED para fazer um estímulo estético, né, terapêutico, porém estético externo. Aí nós temos a terapia capilar terapêutica, que é aquela onde o esteticista entra. Sim. Por quê? Porque ele tem habilidade e habilitação para trabalhar com eletroterapia. Sim. E a terapia capilar terapêutica faz exatamente isso. Lança a mão da corrente galvânica, da microcorrente, né? Das microcorrentes, né? Da alta frequência, de toda a tecnologia eletroterápica, para poder fazer estímulo, tanto mecânico quanto fisiológico no couro cabeludo. E a gente está trabalhando, então, aí com uma terapia capilar terapêutica. De tratamento, né? Terapêutica porque tem uma dinâmica terapêutica, por isso que se chama terapia capilar terapêutica. Então, já falamos da diagnóstica, da cosmética, da terapêutica e a sistêmica. Aí, a sistêmica, muitas vezes um nutricionista pode trabalhar com terapia capilar sistêmica, porque depende de prescrição. Sim. E eu trabalho com essa, eu tenho uma especialização em fitoterapia e homeopatia, então eu sou homeopata e fitoterapeuta, né? Então, eu trabalho com a terapia sistêmica também, porque dessa depende. Há uma prescrição de algo para melhorar o intestino. Sim, toda a parte de suplementação, que às vezes é uma das causas
hoje pode ser uma das causas, é a né? maior delas. Olha só. E estatisticamente, quando eu pego, né, a gente tem várias bases de diagnóstico, de diagnose, né, espalhadas por aí, né, no Panamá, agora Colômbia, São Paulo, Belo Horizonte, aqui em Brasília. Quando eu pego os exames para laudar, para validar o exame, eu percebo que 95% dos exames têm um comprometimento intestinal. Olha isso. De microbiota, muito de absorção, de peristaltismo e de produção de pepsina. Então exatamente, nós estamos extremamente deficientes, né, no nosso sistema que é vital. Sim, Gastrointestinal é vital. Eu vinha falando isso sobre esse impacto que tem. Corpo saudável, pele e unha, cabelo saudável. Exatamente. Porque eles são marcadores. Sim. Né? Se os seus anexos precisam ter sobra para poderem estar bem, porque eles são anexos, né? Eles são dispensáveis. Cabelo é dispensável, pele bonita é dispensável, unha bonita e saudável é dispensável, né? Por isso eles são marcadores. Então, se eles começam na sua não pretensão de serem indispensáveis, se tornarem fracos, feios e ausentes, então você começa a se perguntar, nossa, se para os anexos não tem, o que está acontecendo dentro desse corpo? Né? Se na periferia está dessa forma, imagina internamente o ali centro sistêmico, como que isso está funcionando. Imagina. E já uma coisa que já se discute há muito tempo é a relação do intestino, da importância dele, né? Como um liberador de precursores dos neurotransmissores, que são vitais para a nossa... Fala que é o segundo cérebro, tem toda essa questão. Tem a questão da relação também do gastrointestinal e as emoções. Sim. E tudo isso relacionado à qualidade da pele, cabelo e unha, também dos anexos, enfim. Eu vinha vendo isso um estudo de 1930 que falava da Small Intestinal Overgrowth Bacteria, SIBO, falando sobre essa relação com a acne, das emoções gastrointestinal e essa ligação dos dois com a acne. Nossa, 1930. Que é a inflamação, olha isso, né? Uma inflamação sistêmica que reflete sobre a pele e demais anexos. E a gente pode levar isso também para celulite. Sim. Na verdade, para tudo, né? Tudo. Aí o cortisol... Tudo que aparece na pele, ele tem um fundamento sistêmico. Com certeza. Tem uma raiz. É um reflexo, né? A pele como você disse, um marcador. Exatamente. E aí, professora, uma coisa, né, que eu sempre discuti com os meus alunos, eu não tenho uma formação em tricologia, né? Já fiz alguns cursos em terapia capilar, principalmente terapias com argilas, com óleos essenciais, a termofototerapia, tudo isso, né? Nunca fiz uma especialização. Mas mesmo assim, eu sempre tive essa consciência de falar, para quem vai microagulhar, por exemplo, o microagulhamento, ele é um trabalho para crescimento capilar, para auxílio ao crescimento capilar, mas ele não é um tratamento de queda. E aí eu digo sempre para ele, se você não atuar na queda, você está estimulando o crescimento para cair de novo. E aí só vai ter um tratamento de queda se você souber o que é e tratar. Porque um dos grandes desafios, eu acho, que é identificar qual é a razão daquela queda ali, porque é multifatorial. E muitos não dispõem, ou pelo menos não sabem onde encontrar o exame. E disso que eu queria falar com você. Como é que o profissional que hoje quer trabalhar nessa área, mesmo como terapeuta capilar, que ainda não tem uma especialização em tricologia, mas assim, eu quero trabalhar com terapia capilar, mas de forma mais integral, quero realmente dar um resultado e quero saber onde eu faço esse exame, onde eu encontro esses recursos. Pronto. Chegou no ponto. Veja bem, em 2017, né, eu comecei a minha formação na saúde integrativa com a metodologia Clark, né? E eu já vinha com uma bagagem muito grande de microscopia, laboratorial e tudo isso. E quando eu me deparei com a biofísica, quando eu realmente fui me especializar em biofísica, eu falei, pronto, me encontrei. Por quê? Porque quando você pega um exame de bioquímica, um exame de sangue, você precisa ter entendimento de toda uma fisiologia para saber
qual item se relaciona com Sim, qual é a fazer função. Interpretação Exato. Qual é a função? Não fazer nunca. Qual é a função de um eosinófilo, de um monócito? Eu vou no de máximo no Google e olhar assim. Então, é difícil para o profissional, porque difícil. Para ele trazer essa bagagem de funcionamento fisiológico, são anos que se leva e prática também, não é só estudo, é prática também, clínica. porque você vai ganhando respaldo quando você tem a experiência, E até de você também começar a ter parâmetros. Exatamente. Porque se você não tem experiência prática, você vai tirar parâmetro de onde, né? E infelizmente, os parâmetros dos exames bioquímicos, eles são muito amplos. Eles não são parâmetros justos. Então, para você encontrar um doente dentro dos parâmetros bioquímicos, todo mundo está saudável. Sim. Não tem ninguém doente. Sim. Tanto é que as maiores queixas que eu recebo eu fui no profissional de saúde, ele olhou os exames, está tudo normal. Está tudo normal. Só que quando... Isso eu ouço também bastante. Só que quando o biomédico sentou para validar esses parâmetros, ele se baseou em parâmetros que atingiriam 95% da população. Sim. Então, aí a gente já vê que nós temos parâmetros muito amplos. O que o profissional, tanto de saúde quanto o profissional, o não médico, não entendem é que dentro desses parâmetros tem uma divisão, uma diagramação que justifica cada sintomatologia que o paciente está falando. Sim. Por mais que eu esteja dentro do parâmetro, eu tenho que pegar esse parâmetro, dividi-lo e analisar a sintomatologia. Sim. Isso é difícil. Mas a gente consegue enxergar o doente com o exame de sangue. A diferença para o exame de biofísica é que a biofísica, ela analisa a funcionalidade. Na bioquímica, eu quantifico, eu conto células, eu vejo o que tem de célula presente em você. Na biofísica, eu vejo se essas células são funcionais. Nossa, vai Porque bem o que além. interessa é saber se elas funcionam. Não interessa se eu tenho hemoglobina. E aí, ela está funcional? Está em quantidade suficiente, mas a funcionalidade dela não está alcançando. Eu tenho monócitos que está lá no meu exame. Sim, mas o que isso significa? Significa que o meu intestino pode estar complicado. O que significa ter 12 de monócitos, né? E na biofísica, ele pega o monócito e ele divide isso em peristaltismo, em absorção, em microbiota, né? Então, eu vou ter 3 itens para avaliar o intestino do meu paciente. Sim. Então, e a biofísica, gente, é uma tecnologia tão avançada que eu fico impressionada. Eu sei por que Einstein não foi tão bem sucedido, né, quanto a medicina newtoniana. Porque as ideias eram muito avançadas para o tempo. Né? E ainda são para nosso tempo agora. Você imagina um aparelho que é desse tamanho o aparelho. Sim. Ele é uma impedância tetrapolar, né? Então, e também o mecanismo dele é por reação galvânica epitelial. Uau. Nós somos elétricos, nós somos dielétricos. Somos. Então, você coloca a mão no aparelho e você sabe, na palma da mão faltam 2 camadas de pele. A palma da mão é uma capa fotovoltaica exposta. Por isso você tem o tato tão aguçado na ponta dos dedos. Né? Então, você, com a palma da mão, com essa placa fotovoltaica exposta, coloca sobre o aparelho e aguarda. Ele começa a fazer a leitura. Você tem que ficar imóvel, calado, respirar tranquilamente, enquanto o aparelho faz a leitura. Então, essa onda é gerada no corpo, na porção aquosa do corpo, que é 75%. Que é a maioria. A maior parte. Exatamente. Então, essa onda é gerada e ele vai, por impedância e ressonância, identificando as disfunções celulares. Não quantidade, mas a qualidade, digamos assim, a funcionalidade. Exatamente. Né? É um exame que com 4 minutos de análise eu tenho
4.000 dados para analisar. Impressionante. É impressionante. Mas aí, beleza. Se a avaliação bioquímica ela já é complexa, imagina uma avaliação que te traz 4.000 dados. Eu já estou assim, ó, tô encantado e com medo. Não, aí olha só. E aí? Aí esse trabalho é o trabalho do laboratório. Né, da gente pegar esses dados e nós criamos perfis. Por exemplo, o perfil da tricologia. Qual é o perfil da tricologia que a gente criou? Nós criamos medição de intestino, medição de vitaminas, aminoácidos, coenzimas, metais pesados e alérgenos. Então, a gente entende que com essa avaliação, o profissional tricologista vai conseguir orientar o paciente no que ele tem que melhorar. Sim. Né? Tem o perfil cardíaco, tem o perfil ósseo, o perfil nutricional, né? Que para nutricionista a gente faz outros tipos de medições. Além do que o profissional também pode montar o seu próprio perfil. Né? Ele tem acesso. Dentro daquilo que ele precisa de informação, ele buscar ali. Exatamente. Ele pode solicitar, olha, eu quero o meu perfil assim. E a gente monta para ele, né, um perfil mais específico. Mais especializado. A avaliação da biofísica ela é muito justa. Sim. Então, ela identifica facilmente o que é patológico, porque não é amplo o parâmetro. Sim. O parâmetro é muito justo. É diferença mínima de 3, 4 pontos, sabe? E você facilmente identifica uma patologia ainda até não instalada. Sim. Ainda até sem sintomatologia. Porque é uma coisa tão específica e tão sutil que você começa a observar aqueles detalhes ali e já prevê o que pode estar por vir. Exatamente. Você falou de microagulhamento, né? Uma coisa que eu sempre falo para os nossos profissionais. Nós temos na clínica hoje uma enfermeira e uma biomédica esteta que trabalham com toda a parte de harmonização. Então, elas têm por costume pedir que o paciente faça o exame de biofísica. Nós tivemos um caso muito especial. Uma menina de 32 anos, 32 anos na identidade, mas ela tinha 52. Uau! Eu tenho 51. Nem parece. Né? Não parece. Ela tinha 52. 52. Então, isso assustou a minha profissional e ela pediu, vamos fazer um exame? Ela não achou normal aquilo. Tudo muito caído, né? E aí, quando nós fomos ver... O organismo senescente, né? Isso, exatamente. E aí, quando nós medimos colágeno, né? Porque o exame de biofísica te dá a funcionalidade de colágeno. Onde é que o colágeno está atuando melhor? Sim. E o que a gente pode fazer? Sim, ele te dá. Estou encantado. Função do colágeno. Fantástico. Legal. São 15 medições maravilhosas. Então, no dela, tudo onde precisava de colágeno não estava funcionando. Nossa. Estava tudo muito baixo, muito anormal. Metabolismo baixo ali, local, né? E aí a gente conclui exatamente isso. Bom, se o metabolismo dela está dessa maneira, qual é o foco? Fomos olhar o intestino. O intestino é extremamente debilitado. Né? Não estava processando. Mas eu tomo colágeno A, B, C. Não, mas não adianta. Sua microbiota, sua função de coenzima. Não está acontecendo. Né? A gente já tem essa dificuldade. A partir dos 30 há um declínio. Né, isso já é natural, cronológico. Exatamente. Então, aí suplementei, fiz o que tinha que fazer pelo intestino dela, pelo estômago dela. Olha, em 30 dias, eu não a reconheci. Que legal. E aí ela foi liberada para o tratamento. Não, agora sim, as meninas podem fazer microagulhamento, fio, o que elas quiserem, que vai dar certo, vai dar resultado. 30 dias de novo se passaram. Eu não reconheci mesmo. Eu falei, não é você. Não estou entendendo, né? E foi um resultado fantástico. Não imagino. De 60 dias de dedicação, muito rápido. Sim, é porque você encontra o que ela está realmente precisando. É o foco, né? Você vai agir em cima daquilo que ela precisa. Eu fico imaginando esse exame como se fosse a comparação de uma avaliação por páginas, onde nós olhamos página por página aqui
a parte de pele, a parte de intestino, a parte de hormônios. E esse exame você faz assim, você abre o mapa inteiro e vê todo o panorama. Nossa, eu imagino que seja isso. Porque igual você estava falando agora, falou do colágeno, e depois você já foi olhar ali na parte intestinal. Então você tem um panorama completo. Sim. E aí você consegue colocar realmente em prática a ideia do integrativo, né? Porque isso é que é integrativo. Isso que é integrativo. A palavra integrativa ganhou holofortes nos últimos 5 anos, eu acho. 3 anos. Mas nem tudo que se diz integrativo é integrativo. Não, fala a verdade, professor. É verdade. Eu ouço muitas vezes isso como uma espécie de marketing. Moda. Eu estou no integrativo. Tá, mas qual é a sua integração? Quais são os recursos que você utiliza para que você possa realmente ter algo integrativo? É o in-out? É a parte bioquímica, é a parte biofísica que a gente está vendo também, né? Ou é só uma avaliação visual? O que é? Pois é. Então, o que a gente vê como integrativo, né? O integrativo é a junção de todas as terapias. A terapia diagnóstica, a terapia sistêmica, que entra nutricional, entra todo um arcabouço de conhecimento e de profissionais. De profissionais integrados ali. Que tem que estar com o mesmo foco. Né? O homem foi muito seccionado. Né? Hoje, alguém cuida do braço, alguém é especialista na mão, alguém é especialista no lado direito do cérebro, no lado esquerdo do cérebro. Aspectos diferentes nesse mesmo cérebro, né? Parte elétrica, parte neurotransmissora. E eles não conversam. Esses profissionais não conversam. O profissional que está cuidando do seu corpo não conversa com o profissional que está cuidando da sua mente. E o profissional que está cuidando da sua mente e do seu corpo não conversa muitas vezes consigo mesmo. Porque aí a integrativa, ela vem também de uma vivência do profissional. Quando eu comecei a minha formação, a alimentação da minha casa mudou. A alimentação da minha vida mudou. Porque você também precisa ser impactado por isso, eu imagino. Porque... Isso precisa fazer sentido para você. Quando faz sentido para você, vai fazer sentido para o seu paciente. É estranho para um paciente te acompanhar no Instagram e ver que você está tirando uma lasanha do micro-ondas e vai almoçar. Mas que saúde integrativa é essa que você está pregando? Os seus hábitos. Que hipocrisia é essa, não é verdade? O que é que você está... pregando, o que você está vivendo para você realmente transferir isso para o outro. Acho que a gente só consegue dar o que a gente tem. Muitas vezes acontece isso mesmo, a gente fala, né, que somos espelhos, somos exemplos, e de fato somos, porque eles estão de olho em tudo que nós estamos fazendo. Exatamente. Você está lá com o seu paciente que busca emagrecimento, um exemplo, e você está pregando para ele uma vida saudável, estilo de vida saudável, boa alimentação e prática de atividade física, mas eu não faço. É para você. Não é para mim, não. E você faça o que eu falo, mas não faça... Isso não funciona muito bem, né, professora? Não funciona em nenhum aspecto da vida da gente, né? Que dirá na saúde. Né? E eu acho que a saúde integrativa e a análise biofísica é a medicina do futuro. Do futuro, sim. Porque... Olha quantas pessoas, depois que eu entrei nesse meio, é que eu vi o quanto é traumatizante tirar um sangue. Muitas vezes. Nossa. De uma criança de 2 aninhos. De um idoso que você já não tem nem não tem nem carne, né? Só é pele e osso e precisa colher um sangue, né? E a biofísica, ela não precisa de uma gota de sangue não precisa dessa retirada, né, de sangue. Ela só precisa que o indivíduo esteja hidratado. É o único pré-requisito. Então, o paciente chega para o exame, a primeira coisa, você pode tomar um copo d'água? Aí, daqui a pouco, você pode tomar outro copo d'água? Aí, quando ele fala, eu só vou ao banheiro, ok. Depois que ele vai ao banheiro, fazemos o exame. Legal. E você imagina que em um futuro, talvez não muito distante, poderá haver uma substituição? Não, acredito que não. Existem coisas que são importantes, que a biofísica ainda não consegue. Por exemplo, marcadores de CA.
A biofísica ainda não consegue fazer. A bioquímica já chegou, foi difícil para chegar nesse nível. Acho que a biofísica ainda vai levar um tempinho. A gente vai precisar de uma IA muito mais evoluída, né? Uma inteligência artificial muito mais evoluída do que essa impedância tetrapolar, essa resposta galvânica. Mas estamos caminhando muito bem com ela. Sim, estamos. Eu tenho um caso que a gente está acompanhando, que a gente, através da biofísica, nós identificamos um problema epitelial no estômago, né? Que configuraria um CA. E acompanhamos 1 mês, 2 meses, e a gente percebeu que a curva dela estava subindo. Mas era uma curva que estava ainda se apresentando no nível biofísico. Se ela fosse procurar um profissional, talvez não conseguisse identificar. Né? Então a gente aguardou esse tempo para acompanhar a evolução, e agora ela procurou, já está num nível que a gente consegue visualizar, né? Que o olho humano consegue visualizar, e agora ela procurou um profissional e realmente se confirmou que estava lá. Era pequenininho, estava inicial, né? Mas estava lá. Então, a biofísica tem, sim, esse potencial, né, de fazer essa análise. Eu acho que o difícil é correlacionar com a análise que já existe da bioquímica. É uma outra forma, né? Por isso que eu acredito que não substitua, até mesmo por conta dos prescritores dos exames. Eles já estão bem acostumados com aquela leitura, porque eles teriam que reaprender a leitura da biofísica, que é diferente, né? Nós tivemos um outro caso também, um caso até urológico, que a gente identificou uma inflamação, né, no canal seminal, e eu pedi, olha, procura um médico, tá no início, tá com uma dosagem bem pequena. Ele foi a 1, a 2, a 3, e aí ele me procurou, doutora, ninguém tá querendo fazer o procedimento. Eu falei, procura outro. Procura, leia sobre ele antes de você achar, né, de você marcar a consulta. Ele procurou, até para ver a visão, né? Exato. E aí, no quarto profissional que ele procurou, ele se fez um exame detalhado e achou o que eu tinha falado. Olha, procura que tem. E vai ser operado agora, feliz, né, da vida, porque vai ser resolvido o problema. Com certeza. Né? E assim, resolvido e encontrado num momento importante, porque muitas vezes esse pequeno tempo entre se manifestar e você encontrar ali no início faz toda a diferença para a vida ou morte. Exatamente. Né? Porque a gente percebe isso, né, em, por exemplo, cânceres mesmo. Quanto mais cedo for diagnosticado e tratado, maiores as chances de sobrevida. Né? Exatamente. E então, poderia, dentro desses marcadores mais, né, específicos e mais precoces, talvez encontrar essa diferença entre morte e vida, né? Sim, isso é real. Muito legal, gostei bastante de saber disso. E, mais uma vez, relacionando isso tudo à terapia capilar, né? Então, vamos colocar aí em termos práticos. O indivíduo vai, o meu paciente, um exemplo. Certo. Eu envio o meu paciente para fazer a avaliação, né, a análise. E aí, dentro dessa análise, eu recebo os resultados com Recebe o resultado. Já com uma interpretação, como é que funciona isso? Já com uma interpretação e já com uma sugestão de orientação. Olha, para tratar isso que deu alterado aqui, você poderia recomendar isso. Nossa. Isso que deu alterado. Eu tô pensando nessa praticidade, assim, Sim, como eu posso utilizar prático, isso para os meus pacientes? Sim, digamos. você no seu consultório terapêutico, você só vai ter que ter um bom computador com uma belíssima internet, né, que nós vamos trabalhar com nuvem, e uma boa impressora. Né, porque o resultado vai prontinho em PDF com toda a sugestão, inclusive prescritiva, para você orientar seu paciente. E tudo isso remotamente. Remotamente. Então eu consigo fazer isso em qualquer lugar do Brasil. Se você tiver a plataforma, sim.
Estão Você ouvindo só isso, tem que né? comprar a plataforma. Você profissional de qualquer lugar do Brasil. Do mundo, porque nós já Do estamos mundo. no Panamá, Nossa, verdade. Colômbia, sim. Olha isso, então, usted profissionales de la salud, Todo profissionais mundo. de todo o mundo, mas de verdade, todos os profissionais então poderão ter acesso a isso, Sim. que é nuvem, então você pode pegar ali o resultado, imprimir para você ter isso, para mostrar também para o seu paciente. Sim. E para traçar teu tratamento. Sim, exatamente. Que legal. Montar o seu prontuário. Hoje, nas Que plataformas legal. que a gente tem fora do Brasil, eles têm a plataforma. Certo. Né? Privilégio do Panamá, nós temos um profissional lá no Panamá, que nós mandamos do Brasil para morar no Panamá, para fazer parte da equipe. Sim. Então, eles têm a plataforma, ela colhe todos os dados, lança na nuvem, a gente captura, interpreta, devolve, ela transforma isso em PDF e envia para o seu paciente. Porque o Panamá tem uma regra, né? Não papel, não plástico. Ah, sim. Olha que coisa boa também, né? Para o meio ambiente. Sim. Um país que não tem onde jogar seu lixo, né? Então ele tem que trabalhar dessa forma. Não papel, não plástico. Sim. Então tudo é trabalhado remotamente mesmo. Maravilha. Aí, no caso, estou super interessado nisso, tá? Já estou querendo saber gostando de tudo. de ver. Eu estou querendo saber de tudo já. Então, aí eu quero fazer isso. Eu entro em contato com quem? Como é que funciona isso? Eu faço um cadastro? Fala para mim tudo aí. O profissional tem um contrato, né, do laboratório, do bioanálise com o profissional. Ele recebe treinamento para manipular o maquinário, a plataforma. Exatamente. Ele recebe um curso, ele vai recebendo formação de interpretação, ele vai recebendo instrução. Então, ele precisa ter uma caixa de biotestadores alimentar, ele precisa ter a plataforma de coleta de dados, ele precisa ser treinado. Que é onde o paciente vai colocar a mão. Precisa ser treinado para usar este material e precisa ter uma boa internet, um bom computador, uma impressora e ter um conhecimento mínimo de fisiologia e ter acesso a uma farmácia de manipulação, onde ele vai mandar o paciente dele fazer aquela preparação, a parte de tratamento. Exatamente, mais, desenvolver. E é isso, muito basicamente. Legal. Muito legal, porque eu estava pensando sobre a implementação disso. E pensei já além aqui como empresário, né? Claro que a gente já pensa nos louros, né? Nos frutos que nós vamos obter por meio disso. É um grande diferencial. Porque imagina, tremendo diferencial. Você vai ter, e eu sempre penso nessa dinâmica de ter muitas parcerias com outros profissionais. Imagina profissionais indicando a sua clínica como talvez a única da região que faça isso. Olha isso. Hoje o laboratório está saindo de dentro da clínica. Ele vai ser independente, porque a demanda, né, está só crescendo e a gente, enquanto clínica, a gente não consegue receber todos esses dados. Exato, tudo isso. Porque a gente, além do laboratório ser dentro da clínica, ela tem o seu andamento natural, né? Claro, tem os pacientes, tem uma limpeza de pele, tem um microagulhamento marcado, tem alguém para fazer uma corrente galvânica. E o paciente do exame, ele tem um outro perfil. Ele tem o perfil da busca pela saúde, não só pelo estético, né? Então, são perfis diferentes. Então, a gente não está mais suportando essa demanda, né? O espaço está pequeno. Então, nós estamos de mudança para um espaço... E até para poder oferecer para mais profissionais que queiram buscar isso. E para não ter esse medo, né? Porque o profissional acaba tendo um medo. Vou enviar lá para a clínica, faz tal tratamento, como é que vai ficar eu? Entendo, né? Não. Então, é por isso que o laboratório está muito bom. E me fala como é que surgiu a ideia do laboratório, da avaliação e tudo isso. Me fala como é que foi Quando eu estava na minha formação, eu tive uma matéria molecular, né? E numa determinada aula, a professora trouxe um conteúdo sobre o glicosímetro, né, um medidor de glicose. E minha mente, assim,
viajou. Eu falei, caramba, será que um laser poderia fazer esse tipo de medição? Como é que é? As outras tecnologias, será que até quando nós vamos suportar, né? Alguém Sim. todo dia. Nossa, e eu já ia falar isso, é uma chateação poder... esse furinho. É tão pequeno, mas é tão doloroso. Aí eu comecei a buscar, eu falei, não, deixa eu ir atrás, né? Eu tenho tantos conhecidos, deixa eu começar a perguntar, a vasculhar. E no que você vasculha, você acaba encontrando, né? E aí eu encontrei a impedância tetrapolar, encontrei a resposta galvânica, epitelial. Eu falei, olha, esse é o tipo de tecnologia que pode se avaliar, sim. Depois encontrei outras pessoas que já usavam um determinado tipo de tecnologia, que já fazia esse tipo de avaliação. Sim. E aí, finalmente, eu encontrei quem realmente ia nos ajudar na aquisição da aparelhagem e na aquisição da tecnologia e no aprendizado da tecnologia. Sim. E aí que eu fui fazer uma especialização em biofísica. Depois que eu já sabia o que eu queria, vamos ver agora, né? Agora a gente precisa da assinatura lá, né? Do carimbo do MEC. Não, você pode fazer. Isso. E um conhecimento bem específico, aprofundamento, sim, né? Que é bem exatamente, importante. Nossa, que legal, mas olha as portas só. foram se abrindo de um jeito Não, assim, muito... imagina, é porque assim, é algo extremamente novo, que você foi lá e desbravou, isso é muito legal. E até estava pensando aqui agora, a gente começou falando sobre, eu imaginando que falaríamos sobre um exame que já era algo bem avançado. E o exame por si só já é algo bem avançado, um exame bioquímico. Sim. Porque muitas vezes as terapias elas são feitas com base em receitas já antigas, coisas que servem para todo mundo, enfim, não é uma coisa muito bem específica. É prova e aí, disso. quando o profissional é muito bom, ele acaba evoluindo aí para o exame. Sim. Mas agora a gente já está falando de uma coisa que está lá na frente, que já ultrapassou até mesmo o exame bioquímico. E que, lógico, pode ser agregado, mas que, olha, quantas possibilidades, né? Sim. Isso é bem legal. E aí, com base nesses resultados, a pessoa vai fazer, então, uma terapêutica mais assertiva. Sim, muito mais assertiva, tanto em termos de dieta, quanto em termos de suplementação, porque a suplementação também é outra coisa que virou moda, né? Aí, dentro disso aí, a dinâmica mesmo da integrativa multiprofissional, que é isso que eu queria chegar com você. Que a gente também tem que entender uma coisa, a suplementação que virou moda, né? Porque assim, pega essa cápsula aqui e usa. Calma aí, meu amigo. Não é por aí. Isso é bom pra isso. Isso. Então eu vou tomar. Olha, fulano tomou, foi super bom, compra. Então, assim, lógico, a gente cada vez mais tem acesso a tudo muito fácil pela internet. Você compra tudo hoje pela internet, até às vezes medicamentos aí com receita, você compra pela internet sem nada. Verdade. Então, assim como tem a automedicação, tem essa questão da alimentação também que vira uma coisa de vó. O fulano usa tal coisa. Então, assim, até sempre estou chamando a atenção dos profissionais de saúde estética. Profissional, você quer ter essa autoridade, essa autonomia para você indicar a parte nutricional, dar dicas que seja, tenha uma formação. Sim. Ou então, conte com um parceiro do seu lado. Faz muita diferença, é tanto ter um parceiro quanto ter uma formação. Ambos, né? Aliás, mesmo você tendo um parceiro, é importante que você tenha uma formação. O conhecimento. Porque às vezes você pode ver coisas que ele não tá conseguindo ver, pode ampliar, né, a atividade dele. As cabeças pensantes, mais de uma, quanto mais pessoas pensando. Não, um fica refém do outro. Isso. Né, e abrir mão daquele velho ego, né? Sim. Porque, olha, sinceramente, Por favor. É meu paciente. Não, é nosso paciente. Não é paciente de ninguém. Porque no final das contas, todos vão estar trabalhando em prol de um único objetivo, que é melhorar a vida desse indivíduo. Sim. Eu conversei há umas 3 semanas com um médico, foi uma nossa live com um médico psiquiatra. Foi muito legal a nossa conversa e até quero trazê-lo depois aqui nesse projeto também, porque foi bem bacana tirar vários tabus dessa coisa do psiquiatra dentro do multiprofissional, sabe?
Porque tem aquela coisa do, não, até o psicólogo até é Eu chique. aceito. É chique, não, até o psicólogo eu estou fazendo terapia, que hoje é chique, né? Falar. Mas psiquiatra não, aí já é médico de doido, aí se eu tomar um remédio eu vou ficar viciado para sempre. E aí foi bem legal essa nossa conversa para poder desmistificar essas coisas, tirar esse preconceito e também entender a importância dele. Então, assim, é a ideia de você chegar até determinado limite seu profissional e falar, eu preciso de ajuda. Ou você vai ficar dando uma de psicólogo para sempre, dando conselho para a pessoa ali, sem ter formação de nada, só da vida. É verdade, é verdade. É Até verdade. isso, coisa que às vezes... mas a minha marca é um divã. Ok, mas até certo ponto. Exatamente. Porque depois você pode estar dando um conselho que você está achando que é bom. Que está e pode estar baseado no seu padrão cultural, e na sua algo vivência, É né? algo totalmente aleatório e senso comum. Você não é um profissional treinado para diagnosticar uma coisa emocional ou psiquiátrica que seja, né? E nem para tratar. Exatamente. Embora a conversa melhore muito. E aí isso entra em todas as outras áreas também. Sim. Né? E aí no capilar também não é diferente. Não Porque todo mundo acha que sabe tratar. É ou não é? Tô enganado ou não? Basta saber ligar o aparelho. Não, é só passar, né? E tal. Quantas Cabelo vezes tá na semana? caindo, passa o LED azul, o LED vermelho, sei lá. Exatamente. Você sabe se é isso que tá precisando? Você sabe se aquilo ali é de origem fúngica, bacteriana? Nossa! E você sabe, você falou aí uma coisa muito séria. De 10 pacientes que nós atendemos, gente, 11,5 está com fungo. Olha aí. Eu fico impressionada. E eu tinha a impressão de que era Brasília o problema, por conta da secura, o clima, tal, todas essas, né, a mulherada sempre muito cabelo arrumado, sempre ou cheio de creme, mas não. Quando eu pego os exames, Brasil, né, eu pego São Paulo, Belo Horizonte, Sim. Pego Panamá, pego Colômbia, eu falo, meu Deus, o povo tá lotado de fungo. Como é isso? O povo não lava cabelo, não lava a cabeça? Não, a questão está no intestino. O fenômeno Porque do conversam, intestino. né? O fenômeno intestinal, o peristaltismo intestinal do delgado faz até a sua própria alimentação ruim, muito processada, muito industrializada, mata a sua microbiota. O tomar antibiótico por qualquer coisa... Que é a automedicação e a revelia, né? Exatamente. Então, isso está enchendo as cabeças dos nossos pacientes de fungo. E que está produzindo queda. Sim. Hoje, eu diria que 80% dos motivos de queda capilar estão, a princípio, relacionadas a uma manifestação fúngica. Sim. Mas isso como sintoma ou como causa? Um sintoma que pode estar agravando uma causa. Que pode ser um mecanismo exatamente. Causa. Ele pode sim ter uma androgenética, né? E que está sendo piorada por uma manifestação fúngica. Então, mas a primeira ideia do profissional tem que ser de trabalhar o fungo. Sim. Vamos trabalhar o que a gente está vendo? É isso. Estamos vendo aqui, olha, tem uma manifestação fúngica. Essa queda pode ser por conta disso. Mas aí o que acontece às vezes? O profissional ele vai trabalhar só isso e não tem resultado. Exato. E aí? Aí é que existe uma dinâmica. Por isso que o profissional precisa ter uma organização do seu trabalho. Né? Então, a primeira demanda que nós vamos trabalhar é o fungo. Trabalha-se 4 aplicações, reavalia. Vê se teve uma involutiva do processo. Mas isso tudo já tendo base numa avaliação... Exatamente. Precisa... Bioquímica e biofísica. Exato, com respaldo do que você está falando. Ó, intestino está comprometido, tem aparecimento de fungo. Então vamos trabalhar, parece uma androgenética, mas intestino comprometido, aparecimento de fungo... Vamos trabalhar o fungo para a gente ver se essa androgenética está relacionada ao fungo, a piora dela com o fungo, ou se realmente ela é a principal culpada. Primeiro trabalha o fungo, avalia se o fungo melhorou ou não. Se melhorou e a queda melhorou, eu acho que nós estamos no caminho certo. Sim. Continua mais um pouquinho. Vê a resposta. Extingue o fungo. Melhorou totalmente a queda? Melhorou.
Totalmente, 100%. Então, Olha pera isso. lá. Ele tem um histórico de androgenética, mas o que estava realmente gatilhando a queda naquele momento era o fungo, Sim. né? É igual quando eu falo das questões hormonais. A gente tem o costume de falar hormonal. Só que o hormonal é algo que, por exemplo, eu não vou conseguir modular o hormônio de ninguém, mas eu consigo agir no mecanismo de ação Sim. que o hormonal utiliza. Né? Exato. Por exemplo, enzimas que são, né, a 5-alfa-redutase, por exemplo. Sim, E você aí, precisa atuar dentro isso, você disso. precisa no mecanismo, né? Se tem uma queda, muitas vezes ela pode estar relacionada assim a uma 5-alfa-redutase, a uma aromatase, né? Uma atuação de oxidação, né? Um processo oxidativo. Você tem que diminuir esse processo oxidativo. E você faz isso através do controle dos ácidos graxos, né? Do couro cabeludo. E com isso você está controlando 5-alfa-redutase e, consequentemente, controlando uma possível alopécia androgenética. Pronto. Mas para isso também tem o que a gente acolhe muito é pacientes que vêm com um diagnóstico de alopécia androgenética e eu pergunto, qual foi a metodologia de diagnose que te falou isso? Não, o profissional só olhou para mim. Olhou e falou, isso é androgenético. Ele é Deus. Ele sentiu as vibrações. Sim, é androgenético. É aí que eu quero chegar assim, porque, poxa, a pessoa... isso aí é androgenético. Não, isso aí, ó... Seu pai era calvo, então... gente, seu pai era calvo, seu avô era calvo, seu tio era calvo. Não, então você vai ser. Não é assim. Nós estamos no momento... É bem por aí. Né, é bem por aí que acontece. Mas nós estamos num momento que não é mais assim, que não deve ser mais assim. Já existe tecnologia para alcançar essa resposta. Né? O DNA... É uma das estratégias que eu utilizo, né? A primeira coisa, vamos colher um DNA? Vamos verificar essa sua história? Vamos verificar em que grau está, se você é compatível à medicação, ao tratamento existente, em que momento que você está da alopécia. Né? Já existe o DNA, existe o tricograma microscópico, que você, através de uma mecha de cabelo você consegue designar se realmente é uma alopécia androgenética. Isso é algo bem mais local, ali no bulbo, né? Aquela coisa bem... Você vai avaliar os níveis bem proteicos. específica. Exatamente. A idade daquele bulbo, qual a funcionalidade dele. Você vai fazer a correlação com todo o sistêmico do indivíduo. Porque às vezes o indivíduo, tudo bem, ele tem uma herança. Né? Mas ele não é um indivíduo que tem uma facilidade de desenvolver processos inflamatórios. Então ele pode até ter uma herança. Sim. E nunca desenvolver a Tanto é que patologia. pode ser que irmãos que têm a mesma linhagem, um vai desenvolver a calvície, outro não. E entre outras doenças, estamos falando de capilar aqui, mas é isso, o genético contribui, mas não necessariamente. Mas quem vai determinar, na verdade, é o epigenético. É o que está ao redor, né? É os pendurilicários que a gente carrega, os processos inflamatórios que vão realmente gatilhar todo o processo, a dinâmica da genética. Quem vai determinar é a epigenética. Com certeza. Então, assim, uma avaliação de DNA, uma avaliação biofísica para realmente ter certeza de que é uma alopécia, porque uma alopécia androgenética é um tratado de inimizade que você vai carregar para sempre. Sim. Então, poxa vida, eu tenho isso. Você acha que vai melhorar quando você souber? Vai piorar. Provavelmente vai piorar. Então você vê, o indivíduo chega pra gente com esse diagnóstico. Porque entre outros aspectos também, né? Psicológicos, psicossomáticos e por aí. Você imagina, meu Deus, eu só vou ficar calma. Só essa preocupação aí já começa a gerar. Já deixa a pessoa careca. Com certeza. Né? Eu pensei em outras duas coisas aqui. A primeira delas é você falando aí, ouvindo aqui sobre você refazer essa avaliação. Eu ia te perguntar isso também, qual é a periodicidade que eu posso fazer uma reavaliação biofísica, para eu também poder identificar se o meu tratamento está dando resultado. Para eu não ficar só no olhômetro ou na foto, documentação. É exatamente isso que a gente faz hoje. Nós fazemos o conjunto da avaliação do indivíduo, delineamos o tratamento, normalmente é de 30 dias, né? Eu prescrevo só para 30 dias, porque se algo der errado, tem como
voltar Isso, rapidamente. Se já algo der certo, a gente ajusta evolui. Exatamente, segue para frente. Repetimos em 30 dias a avaliação biofísica, fazemos a comparação. No laudo, ele sempre vai receber a avaliação anterior, Sim. junto com a avaliação Comparativo atual. ali. Sempre o comparativo, que é muito legal. Que legal, isso é muito bacana. Não, é fantástico. Porque se a gente fica dando tiro no escuro, Sim. você fala, será que tá melhorando mesmo? É só a Exato. foto que ficou aqui uma luz diferente da outra, entendeu? Exatamente. Porque é alguma ciência, você pode se chamar assim, a fotodocumentação muito empírica e muito não segura, né? Não é muito Sim, fidedigna. vai muito de como você olha, né? E saber tirar foto, vamos combinar, nossa, né? A gente tem que fazer, isso. tem gente que tem que fazer curso. Tem essa dificuldade. Eu olho umas o profissional, fotos, ele sofre com isso, tá? Eu mostro, Fotodocumentação. eu vejo umas fotos assim no Instagram e falei, oh meu Deus, Gente, essa foto não. Tem hora que eu olho assim e falo, gente, o resultado tá até legal, mas essa foto... Não deu certo. Isso. Então é muito melhor do que uma Nossa, fotodocumentação muito bom. mal feita. Maravilha. E a outra coisa que eu imaginei, já vislumbrei aqui, é que essa base de dados, ela seria uma base de dados incrível para um estudo. Científico. Ou para vários estudos, Muitos. né? Porque, pensa, você tem uma base de dados de vários estados, você pode ver vários De parâmetros vários lugares do mundo. com relação a clima, com relação a alimentação. Olha isso, gente. Hoje nós temos uma base de dados com mais de 30 mil Nossa, análises. olha isso. Então, assim, é incrível o quão Muitos poderoso é essa base Sim, de dados. com Deixa eu certeza. ver quantos dentre esses... por isso que eu estou te falando, a questão intestinal, ela é um problema mundial, porque é o que eu tenho visto nos laudos, nos resultados. Um padrão. Né? Um padrão recorrente. Né, de peristaltismo ruim, de absorção ruim, de microbiota ruim. E quando a gente pensa na alimentação nos últimos 30 anos, tudo que nós comemos hoje se transformou em caixinha, numa embalagem, com um prazo de validade muito longo. Em busca da praticidade, tem se cada vez mais... Exatamente. Então, e a gente tem uma anamnese que a gente pergunta qual é seu ritmo de vida, né? E eu vou te falar, existem indivíduos que estão saudáveis, mas eles são os indivíduos realmente que mais descascam e menos desembrulham. Sim. E são poucos dentro do arsenal de dados que a gente tem ali. Dá para perceber isso também, nesse padrão. Sim, é fantástico. Não, com certeza. Eu fico imaginando a quantidade de dados que tem ali e quantas coisas dá para você fazer de parâmetros para estudos, né, com relação à alimentação, tudo isso. Eu estava lembrando disso porque eu li um livro, sou bem fã do Drauzio, né, Drauzio Varela, e tem um livro Borboletas da Alma que ele fala sobre essa correlação de alimentação. Eles pegaram bases de dados com relação à obesidade de vários lugares do mundo. E eles relacionaram com relação às dietas, dieta mediterrânea e tal. Aí avaliaram também índices cardíacos, de risco cardíaco e tal. É muito legal. Então, com dados, você consegue saber várias coisas, né, e entender aí a dinâmica com relação à alimentação, estilo de vida e doenças, chances de doenças e morte por tais doenças. Então, eles fizeram essa correlação bem legal. Então, eu fico pensando que dados como esses são riquíssimos, né? São sim. Para você, e até para você mesmo, dentro da sua própria região, sei lá, depois você alcançou aí 100 avaliações, já pode fazer um super estudo. Sim, sem dúvida. Imagina. 100 é um bom número, né? Com certeza. O meu estudo clínico de graduação foi baseado na minha experiência e nos dados que eu tinha, né? Eu tinha uma hipótese que era uma substância que há muito tempo foi abandonada pela indústria farmacêutica, mas eu gostava muito do perfil dessa substância. Eu falei, olha, quer saber? Vou manipular isso aqui e eu vou começar a aplicar. Sim. Vou ver que tipo de resposta, porque a gente tinha, quando a gente avaliava no laboratório as lâminas fúngicas, a gente tinha uma recorrência de um determinado tipo de fungo, que é muito comum, né, no couro cabeludo. É muito comum as pessoas terem. Né? Falei, não, vamos usar essa cosmética aqui e eu quero ver os resultados disso. E nós conseguimos uma base de dados de 186 pacientes usando no percentual que eu havia
imaginado que a gente poderia usar para realmente extinguir aquele tipo de manifestação. De forma fúngica. segura e tudo isso. Exatamente, 74% de validação Uau, no uso de uma isso é substância simples, barata Isso é um absurdo, e estatisticamente eficaz. falando, E eficaz. 74. E com 4 aplicações a gente consegue... Rápido, seguro muito e rápido. eficaz. Exatamente. E cosmeticamente. Tá, fala- você já patenteou isso? Como é que é? Não. Porque, imagina. Não, mas a indústria farmacêutica abandonou essa substância Nossa. porque ela é uma substância orgânica, Sim. barata Não. e que Ai. resolvia. Ai, a gente já falou Então- disso aí no nosso último podcast, estávamos falando sobre ozônio e essa grande dicotomia entre coisas que são muito baratas, não lucrativas e não patenteáveis. Então a gente já pois entendeu é. que não gera grande interesse Exatamente. da grande indústria. É um produto natural, de fontes naturais, que seria muito barato e que seria eficaz. Né? Infelizmente, é muito melhor Pena, passar um né? cetaconazol do que usar claro, a substância que eu Não, estou com falando em questão. certeza. Né? Professora, que papo bom, gente, mas a gente está chegando ao fim. Nem parece, assim, ó, o tempo voa, né, quando a gente está conversando coisa que a gente gosta. Mas antes de encerrar, eu queria saber como as pessoas têm acesso à sua pessoa. Se hoje você, como é que tá essa questão dos cursos, você está ministrando, como as pessoas podem ter acesso a todo esse conhecimento que está aí, que você precisa compartilhar com o mundo inteiro. Como é Vamos que é? lá. Hoje eu tenho uma turma de 600 alunos EAD, né? A gente, na verdade, tem três grupos. Um grupo mais amplo, que qualquer pessoa pode entrar dentro daquele grupo. Nesse grupo nós temos 600 pessoas, né, que têm acesso ali. Às vezes, alguns fazem perguntas, eu estou sempre postando um vídeo, alguma coisa educativa. Nós temos um grupo menor, é um grupo mais seleto, que paga uma mensalidade para estudar, né, para poder ter a formação. No final dessa formação, eles fazem uma prova, tem o seu certificado. Aí ele tem aulas, tem materiais Sim, disponíveis. tem. Nesse grupo nós temos 70 alunos hoje, né, constantes. E nós temos um grupo mais VIP ainda, que é aquele grupo que quer, não, eu quero isso, eu quero imergir, eu quero toda essa tecnologia para mim, eu quero desenvolver isso na minha cidade, que a gente chama do grupo de imersão. Certo. É um grupo menor, é um preço um pouco mais... Um investimento um pouco maior. Mas em compensação também tem todo um suporte maior. Todo o suporte, todo o apoio que a gente dá. E aquela coisa que eu falava, desculpa te cortar, mas que o indivíduo está trazendo para o seu espaço um diferencial que poucos têm dentro de regiões gigantes, né? Sim. Então, de fato, ele pode se tornar uma referência ali no seu local, não é verdade? Pode sim. Continua, professora. E aí, então esses são os 3 grupos que a gente tem de estudo. Fora o material que a gente tem publicado, né? Essa foi a minha primeira publicação. Aqui, né? Nós já estamos na segunda publicação. E a gente tem também material virtual, né, que pode acessar. E tem os atendimentos na clínica, para quem está em Brasília. Para quem está em né? Brasília, você que é de Brasília, pode procurar essa profissional maravilhosa. Nós vamos deixar, inclusive, na descrição aqui desse vídeo, tá? Se você está vendo no YouTube ou se você está vendo na nossa plataforma. Qualquer lugar que você estiver vendo, a gente vai deixar na descrição os contatos, o site, link também, dependendo aí da plataforma que você estiver vendo, para acessar tudo da professora, né? Conhecer mais do trabalho, ver como faz parte desses grupos, investimento, tudo isso diretamente com ela ali. Mas, é uma super oportunidade. Eu já estou encantado. Precisamos conversar mais, né? Vamos ter que fazer negócios depois aqui. Depois eu vou desligar essas câmeras, eu vou fazer negócio com a professora aqui. Mas legal, professora, quero muito ter pelo menos a honra de uma aula sua na minha plataforma. E com certeza vamos conversar para mais conteúdos, né? Sim. O convite já está aqui para todos verem, né? Todos serem testemunhas, mas com certeza a gente vai estar junto aí. Não vamos sumir mais 7 anos, Ai, que né? bom, que bom. A gente aqui um do lado do outro Não é? e sumido assim. Então vamos estar juntos.
Muito obrigado, gratidão mesmo pela agradeço. sua presença, foi super rica, tenho certeza que todos estão assim encantados e muito interessados em saber mais, porque é uma área que está crescendo muito. Muito. Né? Tem toda a parte ainda, depois eu quero fazer mais um que a gente vai falar sobre implante, sobre essas questões também relacionadas a isso, porque eu fui à Turquia para aprender sobre implante, nem te falei isso, mas depois a gente vai conversar. Fica pro próximo podcast a gente bater esse papo, tá bom? Mas gratidão mesmo. Obrigada. Legal. Pessoal, até a próxima. Siga a nós nas redes sociais, a professora também, vamos deixar o link dela aí. E até a próxima. Beijão.